Bom dia, meus queridos. Que saudade o professor tá de vocês. Queria estar vendo a carinha de vocês agora. Bom, enfim, vamos lá. Nossa segunda aula da semana 3, né? Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 62 e 63. E como eu disse no vídeo anterior, essa aqui é a seção do mais atividades. Então vão ser mais exercícios do capítulo 2, certo? Que falava das propriedades da adição, da relação inversa que há entre adição e subtração, tá? Então vamos lá, primeira atividade. Observe o tabuleiro no qual Sandra, Sônia e Rafael colocaram suas fichas. Né? Então o Rafael colocou a ficha dele no 13, a Sônia colocou no 72 e a Sandra no 59, tá? A Sônia percebeu que o número da casa em que cada jogador tinha sua ficha poderia ser obtido fazendo uma adição ou uma subtração, tá? Com os números das casas nas quais os outros dois jogadores tinham suas fichas. Então a Sônia percebeu o seguinte, ó, o número da minha casa é o 72, certo? 72 é o da Sônia. E ele pode ser obtido somando o número da casa do Rafael com o número da casa da Sandra. Então, se ele pegar o 13 mais o 59, que é o número do Rafael mais o da Sandra, ela chega no número dela, que é o 72. Tá? Então, nós vimos numa aula anterior, né, semana passada, que quando a gente tem três números, né, dá para nós montarmos duas adições e duas subtrações relacionando esses números, certo? Então, o número da Sônia aqui, que é o 72, pode ser obtido somando-se o número do Rafael, que é 13, mais o número da Sandra, que é 59. Podia ser ao contrário também, né? Podia dizer que o número da Sônia, que é o 72, é igual ao da Sandra mais o do Rafael. Então tinha duas formas, né, da Sônia fazer uma adição e chegar no número 72. Bom, uma vez que a gente entendeu a situação, tem a pergunta, ó. Qual é a operação que a Sandra e que o Rafael devem fazer para obter o número de suas próprias casas? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O Rafael pensou no 13, né? 13. A Sônia é o 72. Rafael é o 13. E a Sandra é o 59. Então, de que maneira o Rafael e a Sandra podem relacionar esses três números para obter o número de suas casas? Então, nós já vimos lá que 13 mais 59 deu 72, certo? E que 59 mais 13 também é 72. Agora eu quero obter os números menores, então eu vou ter que fazer uso da subtração, certo? Então, no caso do Rafael, para ele conseguir obter o número dele, basta pegar o número maior, né, dos três, que é o 72, tirar a quantidade da Sandra, que é 59, e aí vai dar 13. Certo? E no caso da Sandra, né, para a Sandra conseguir obter o valor dela, ela tem que começar pelo maior, porque ela vai fazer uma subtração, né, tirar o valor da ficha do Rafael, e aí vai chegar no 59, que é o da Sandra. Certo? Então tá aí, né, essa questão serviu para a gente recordar, né, que dados três números, a gente pode fazer duas adições e duas subtrações envolvendo esses três números, ok? Questão 2. Observe o gráfico que mostra o número de casas construídas na Cidade das Flores entre 2016 e 2018 e responda. Então a gente tem aqui, ó, casas construídas nos últimos anos. Quais últimos anos? 2016, 17, 18, tá? E aqui, ó, é a quantidade de casas que foram construídas. Então tem que ficar atento as informações que o gráfico traz, né? Bom, em 2016, então, 1.400 casas, 2017, 1.900, 2018, 1.400 casas. Letra A. Quantas casas foram produzidas nos anos de 2016 e 2017? Bom, eu vou pegar a quantidade de casas de 2016, que é 1.400, e somar com a quantidade de casas de 2017, que é 1.900, tá? Essa soma dá um total de 3.300 casas, certo? Bom, letra B. Quantas casas foram feitas nos anos de 2017 e 2018? Bom, em 2017 e 2018, ó,
2017, 1.900, 2018, 1.400. Então, eu vou somar o 1.900 com o 1.400. Isso dá 3.300 de novo. Coincidência? Claro que não, né? Isso aqui é a propriedade comutativa da adição. Se a gente trocar a ordem das parcelas, o resultado não se altera, né? Então, 1.400 mais 1.900 vai dar o mesmo resultado que 1.900 mais 1.400, né? Então, numa adição, se eu trocar a ordem das parcelas, o resultado não se altera, é a propriedade comutativa. Gostaria de saber de vocês se apenas olhando, né? Se apenas olhando aqui para os gráficos, vocês conseguiriam perceber que o resultado ia ser o mesmo, né? Porque o 2017 era comum, né? Ele falava assim, 2016, 2017. Depois ele falava 2018 e 2017. Então perceba que o 2017 ele é comum aos dois, né? Aos dois itens aí, as duas perguntas, A e B. E que o 1.400 ia acabar sendo igual, tá? Na soma, portanto, tinha que dar igual, né? Só de olhar o gráfico dava para perceber isso. E outra coisa que eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, né? Mas é importante que você faça as resoluções antes do professor, tá, gente? Como a gente não vai trabalhar com explicação de conteúdo, apenas resolver exercícios, é importante que você tente fazer primeiro que o professor, ok? Só então, vamos lá, continuando. Número 3. Espero que vocês já tenham feito, né? E que a gente agora apenas corrija, né? E tire algumas dúvidas. Bom, em cada caso, descubra se as subtrações estão certas fazendo uma adição. Então, ó, pode ser que algumas dessas subtrações estejam erradas, tá? Então, a gente tem que verificar se está certo. Vamos só recordar os nomes aqui, ó. Numa subtração, a gente tem, ó, subtraindo, né? Que é um minuendo, esse aqui, desculpa. Que é o primeiro número, né? Um número maior, que vai ser retirado dele alguma coisa. O 38 é o subtraindo. E o resultado da conta é chamado de resto ou diferença. Resto ou diferença. Então, isso foi só para recordar. Bom, se eu quero verificar se uma subtração está certa, eu posso fazer uso da operação inversa a ela. O inverso de você subtrair é você somar. Tá? A soma, ela desfaz a subtração. Então, se eu pegar o resultado da conta e somar com o subtraindo, tem que dar o minuendo, tá? Então eu vou num caminho contrário ali, né? Vou pegar esse número, vou somar com esse daqui e tem que ser igual a um minuendo, 73. Então se essa soma der 73, significa que a subtração está certa. Vamos ver, ó. 38 mais 35. Primeiro a gente soma a unidade, né? 8 mais 8 é 13. Então vou colocar o 3 aqui e subir uma dezena. Somando as dezenas deu 73. Então a resposta da letra A é sim, né? Está certa. Então sim. Letra A, sim. Vamos ver a letra B. Será que a subtração que está aqui na letra B está certa? Para a gente verificar se ela está certa, basta somar, né? Somar o resultado da conta, né? O resto, a diferença. Soma com subtraindo, tem que dar 62. Vamos lá, 39 mais 13. 9 mais 3 é 12, né? Eu não vou colocar o 12 aqui, eu coloco só o 2 e sobe uma dezena. 1 mais 3 mais 1 dá 5. Opa, não deu, né? Deu 52 e não 62 como estava escrito no exercício. Então reparem que o minuendo tinha que ser 52 e aqui está escrito 62. Então está certa a subtração? A resposta é não. Essa subtração não está certa, né? 62 menos 39 dá 23 e não 13, como está escrito aí, né? Letra C. Será que a letra C está correta? Então a gente vai verificar isso agora. Como é que eu verifico se uma subtração está correta? Fazendo a adição, né? A adição ela desfaz a subtração. Então eu vou pegar o resultado da conta, que é o resto ou a diferença, e somar com 73. Tem que dar 123, né? Vamos lá ver? 76 mais 47. 6 mais 7 dá 13, né? Põe 3, sobe uma dezena. Somando as dezenas, a gente tem um total aqui de 1 mais 7, 8, mais 4, 12. Deu 123, bateu, né? Então essa aqui, a letra C, sim,
está certa. E a última, da letra D, né, verificar se a subtração está certa. Então eu tenho que verificar se a adição do 166 com o 169 vai dar 345. Vamos lá? 166, 169. Então eu organizei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Somando as unidades aqui, ó, 6 mais 9 dá 15. Né? Então deixa 5 unidades aqui, as outras 10 viram uma dezena. Somando as dezenas, 1 mais 6 é 7, mais 6 é 13, né? Então ponho 3 aqui e as outras 10 dezenas viram uma centena. Somando as centenas deu 335. Opa, 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 o que aconteceu aqui, né? O que a gente está percebendo? Que o minuendo tinha que ter dado 355. É que o minuendo, pela conta que tinha que ter dado 345, mas deu 335. O que significa que essa subtração ela não está certa, tá? Então ela está errada, né? Essa diferença aqui, na verdade, ia dar 176 e não 166, ok? Então tinham duas subtrações corretas, A e C, e duas subtrações erradas, a B e a D. Aliás, pessoal, vocês têm usado, né? Criaram já o hábito de verificar, né, se a resolução da continha de vocês está correta, tá? Então toda a continha de adição você pode verificar se está correta fazendo a subtração, e toda a continha de subtração pode verificar se está certa fazendo a adição. Isso é muito legal, porque você de repente está no meio de uma prova, você pode ter certeza se acertou ou se errou, né? Então você pode fazer uso das operações para verificar se uma está certa, ok? Usando o fato de uma desfazer o que a outra tiver feito, né? O fato das operações inversas. Então toda a continha de mais pode ser verificada com uma de menos, e toda a continha de menos pode ser verificada com uma de mais. Bom, nessas duas páginas aí tem a indicação de um jogo, né? Um jogo da memória. Eu vou fazer aqui depois, na tela do meu computador. Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa, né? Que vocês acessassem a plataforma do Uno. Não tem como disponibilizar o link disso aqui, tá? Porque ele pede acesso. Então tem que acessar a plataforma do Uno. Entrar lá em Minhas Classes. Colocar login e senha, lógico, né? Minhas Classes. Aí acessar a parte de matemática. Aí você vai pegar lá o livro no primeiro bimestre. É a unidade 2. E aí abrir o livro digital, né? Esqueci aqui que você tinha que primeiro abrir o livro digital para depois escolher isso aí. Então lá dentro do livro digital, do primeiro bimestre, unidade 2, tá? Você tem um jogo da memória para desenvolver. Pessoal, 4 em um caminhão há 2.364 garrafas para entrega. Então isso está em um caminhão, tá? E em outro tem 2.692 garrafas a mais que no primeiro, tá? Quantas garrafas estão sendo transportadas pelo segundo caminhão e quantas garrafas os caminhões estão transportando ao todo? Pessoal, dê um pause aí para desenhar os caminhões. Então, ó, vamos lá. Em um caminhão há 2.364 garrafas. Então, no primeiro caminhão, você sabe a quantidade de garrafas. 2.364 garrafas. No segundo caminhão, a quantidade de garrafas não é 2.692, né? São 2.692 garrafas a mais que no primeiro. Então, além de ter todas as garrafas do primeiro, ele ainda tem a mais 2.692 garrafas. Então, ele tem toda a quantidade que o primeiro caminhão está transportando e mais ainda 2.692 garrafas, tá? Então, para responder a primeira pergunta, a gente deve exatamente somar esses valores do segundo caminhão, né? Então, quantas garrafas o segundo caminhão está transportando? Então, vamos somar 2.364 garrafas, que é a quantidade do primeiro, mais 2.692 garrafas, que é o quanto ele está transportando a mais que o primeiro. Então, essa adição aqui vai me dar o total de garrafas do segundo caminhão. Somando unidade com unidade, 4 unidades mais 2 unidades vão dar 6 unidades.
hora que eu somar as dezenas, 6 dezenas com 9 dezenas vão dar 15 dezenas. Então, eu vou deixar 5 dezenas aqui. As outras 10 vão virar uma centena. Somando as centenas, eu tenho 1, mais 3, 4, mais 6, 10. São 10 centenas. Então, vou deixar 0 centenas aqui e trocar as 10 centenas por uma unidade de milhar. Somando a unidade de milhar dá 5.056 garrafas. Então, esse é o total de garrafas aí do segundo caminhão. E agora ele quer saber a quantidade total de garrafas, né? Então, se o segundo caminhão tem 5.056 garrafas e o primeiro caminhão tem 2.364 garrafas, para calcular o total, a gente deve somar esses dois valores, né? Então, vou pegar 2.364 mais 5.056. Tá? Essa soma vai me dar o total de garrafas que está sendo transportadas pelos dois caminhões. Então, aqui dá 10, sobe 1. Somando aqui 12, sobe 1, 4, 7. 7.420 garrafas. Ok? Vamos lá, questão número 5. Leia o que Clara e Gabriel estão dizendo e descubra o número de torcedores da equipe Águias. Então a Clara começa dizendo o seguinte, que a equipe Águias tem 1.062 torcedores a menos que a equipe Tigres. Bom, como a gente não sabe quantos torcedores a equipe Tigres tem ainda, né? Então vamos deixar quieto a fala dela. Vamos para a fala do Gabriel. O Gabriel diz: se mais 1.189 torcedores se juntarem aos torcedores da equipe Tigres, ele terá 4.346 torcedores. Então olha só, a equipe Tigres tem uma certa quantidade de torcedores que a gente ainda não sabe qual é, ok? Só que a fala do Gabriel diz o seguinte, que se mais 1.189 torcedores se juntarem aos torcedores da equipe Tigres, vai dar um total de 4.346 torcedores, ok? Bom, que conta eu posso fazer para descobrir o total de torcedores da equipe Tigres com essas informações? Né? Eu quero desfazer essa adição. Como é que eu desfaço uma adição? Com a subtração, né? Então, se eu pegar o resultado da adição, que é 4.346, e tirar, né, uma das parcelas, o resultado que eu encontro é a outra parcela. Então, no caso, se eu tirar 1.189, certo? O resultado que eu vou encontrar é exatamente o número de torcedores da equipe Tigres. Então, é o que eu estou querendo saber, né? O número de torcedores da equipe Tigres. Tá? Então, estou desfazendo uma adição usando a subtração. Bom, para eu fazer essa subtração, logo na unidade eu já tenho um probleminha ali, né? Porque não dá para eu tirar, ó, de 6 unidades, dá para tirar 9? Não dá, né? Tem que fazer uma troca. Então, eu vou pegar uma dezena daqui, vão ficar 3 dezenas. E essa dezena eu troco por 10 unidades, ficam 16 unidades. Então, vamos lá, ó, 16 tira 9, 16 tira 9 dá 7. Agora eu tenho outro probleminha aqui na dezena. Tem 3 dezenas, quero tirar 8. Também não é possível, a não ser que a gente faça uma troca. Então eu vou pegar uma centena daqui, vão ficar 2 centenas. E a centena eu vou trocar por 10 dezenas, vão ficar 13 dezenas. Agora eu consigo subtrair, né? Eu tenho 13 dezenas, dá para tirar 8. Do 13 tirando 8, ficam 5 dezenas. 2 centenas eu vou tirar uma centena, vai dar uma centena. E 4 tira 1, 4 unidades de milhar tira uma unidade de milhar, ficam 3 unidades de milhar. Então deu 3.157. Esse aqui é o número de torcedores da equipe Águia. Tá? Agora a gente vai voltar na fala da Clara. A Clara diz que a equipe Águias tem 1.068 torcedores a menos que a equipe Tigres. Eu falei Águia aqui, né? Pera aí, gente. Ó, volta aqui, 3.157 torcedores é o total de torcedores da equipe Tigres. Tá? Então aqui é a equipe Tigres. A equipe Águias, por sua vez, tem 1.068 torcedores a menos que a equipe Tigres. Bom, se a equipe Tigres tem 3.157 torcedores, a equipe Águias tem 1.068 torcedores a menos. Então tem que fazer uma subtração para calcular quantos torcedores tem a equipe Águias, certo? Então o Tigre está aqui, vamos calcular agora da equipe Águias.
Bom, essa subtração ela já me dá problema logo na unidade, né? Eu tenho 7 unidades, como é que eu vou tirar 8? Só consigo isso fazendo uma troca. Então eu vou pegar uma dezena daqui, vão ficar 4 e 17 unidades. 17 tira 8 dá 9, beleza? Agora eu vou pensar na dezena, eu tenho 4 dezenas, vou tirar 6. Também não é possível, vamos fazer uma troca. Vai ficar 0 centenas, 14 dezenas. 14 tira 6, agora sim, dá 8, né? 8. As centenas é 0 menos 0, que dá 0. E na unidade de milhar vai dar 2, a diferença. Então a equipe Águias tem 2.000, né? 2.089 torcedores. Só, então mais um exercício aí para trabalhar, né, com a ideia de operações inversas entre adição e subtração. E na última questão, a gente tem que dizer: Viviane e César digitaram o trabalho escolar no computador. O trabalho de César ficou com 6.213 palavras e tem 2.478 palavras a mais que o trabalho de Viviane, né? Quantas palavras tem o trabalho de Viviane? Escreva uma operação que resolva o problema e outra para conferir o resultado. Então vamos lá. Para eu resolver esse problema, né, eu vou pegar o total de palavras do trabalho do César, 6.213, e vou ter que tirar, né, quantas palavras o trabalho dele tem a mais que o da Viviane. Então essa diferença entre o número de palavras do trabalho do César e o número de palavras do trabalho da Viviane é de 2.478. Então, se eu tirar a diferença, né, que é 2.478, do número de palavras do trabalho do César, eu vou encontrar o número de palavras do trabalho da Viviane. Bom, essa diferença, vou montar ela aqui, 6.213 menos 2.478. Vamos lá, ó, logo na unidade a gente tem um probleminha, vamos fazer uma troca, né? Então, vou pegar uma dezena daqui, colocar na unidade. 13 tirar 8 é 5. Na dezena também tem problemas, porque de 0 não dá para tirar 7. Então, vou pegar da centena, ficar uma centena, 10 dezenas. 10 tira 7, 3. Na centena também dá problema, porque de uma centena eu não consigo tirar 4. Então, eu vou pegar da unidade de milhar, vão ficar 5 unidades de milhar e 11 centenas. 11 tira 4, 7. E 5 tira 2, 3. Então, o trabalho de Viviane tem 3.735 palavras. Agora, eu quero uma conta para conferir que está certo. Como é que eu confiro se a minha subtração está certa? Eu vou pegar o resultado da subtração, 3.735, e vou somar com o subtraendo. Tá? E vou somar com 2.478. Essa adição ela tem que dar o minuendo, que é 6.213. Tá? Vamos ver? 5 mais 8 dá 13, põe 3, sobe uma dezena. Somando as dezenas vão dar 11 dezenas, deixa uma aqui e transforma as outras 10 em centena. Somando as centenas a gente tem 12, deixa 2 aqui e transforma em unidade de milhar, e 6. Então confere, né? Ó. A soma que eu fiz mostrou que a minha subtração estava correta. Por quê? Porque eu cheguei nos resultados iguais, né? Certo? Então tá aí a nossa segunda videoaula. Não deixem de fazer o jogo da memória, gente. É divertido e pedagógico ao mesmo tempo, né? A gente brinca e aprende ao mesmo tempo. Um abraço aí, até a próxima aula.